Gemarque. Bom dia. Vocês estão ouvindo um eco no fundo, não? Ou é só nós da mesa que escutamos esse eco? Acho que se todo mundo está ouvindo, então vocês estão ferrados que nem a gente. Não tem jeito de dar volta nisso. Eu queria começar por ter uma alegria muito grande de encontrar aqui velhos amigos, combatentes aí da causa da agroecologia. Mas mais do que encontrar velhos amigos, eu fico satisfeitíssimo de encontrar um bando de gente que eu não conhecia. Porque isso mostra que a agroecologia está crescendo, está se ampliando. Se eu estivesse aqui só com os velhos amigos, eu estaria chorando. Segunda coisa para esclarecer para os que não são meus velhos amigos e não me conhecem, é que apesar de eu ter um nome franco-alemão, né, Jamarque é francês, Van der Waide é alemão, eu não sou nem francês, nem alemão, nem muito menos holandês, que todo mundo acha que Van der Waide é holandês. Sou carioca. Agora, entrando direto aí no nosso tema, eu vou só simplesmente dizer o seguinte: temas que envolvem a questão da agroecologia, do ponto de vista de política pública, são muitos. Nós fizemos um seminário, uns 6, 7 anos atrás, em que nós fizemos uma pesquisa com 7 políticas. Não dá para falar das 7 políticas, eu vou ter que selecionar umas poucas, e uma muito importante que eu vou citar, que é a questão dos transgênicos, que é gravíssima, um impacto extremamente negativo sobre todos os pontos de vista para o futuro, e foi das piores opções que o governo Lula fez e que continua sendo mantida pelo governo da Dilma. Mas não vou discutir esse assunto aqui, por mais importante que ele seja, porque eu tenho que centrar em algumas coisas que têm uma prioridade imediata. O balanço das políticas voltadas para a agricultura familiar, na verdade, eu vou considerar 3 casos: a reforma agrária, a política de crédito e a política de ATER. No caso da reforma agrária, eu outro dia fiz um balanço rápido, pegando as estatísticas dos censos agropecuários e comparando com as informações dadas pelo governo Fernando Henrique e pelo governo Lula sobre o número de assentados. Nos 16 anos, né, desses 2 governos, o número de assentados gira em torno de 1 milhão. No entanto, quando você olha a estatística do número de agricultores familiares entre o censo de 85, 96 e 2006, o número de agricultores familiares cresceu em torno de 300 a 400 mil. Isso mostra, fundamentalmente, que você tem um processo de evasão que é tão forte ou mais forte do que o processo de assentamento. Isso tem uma razão simples, quer dizer, é que nós estamos lidando com um processo de assentamento que não altera o modelo produtivo dominante. Então, as razões que levam à exclusão social, quer dizer, e à expulsão dos agricultores familiares continuam vigentes. Então, por mais que você faça assentamentos, por mais que você coloque agricultores no campo, eles continuam submetidos a uma lógica que volta a expulsá-los ou expulsa aqueles que já eram agricultores familiares. Então, enquanto não for possível reverter, quer dizer, a lógica do modelo produtivo, pelo menos ao nível da agricultura familiar, quer dizer, nós teremos um processo de exclusão e um processo de marginalização dos agricultores que será inexorável. Na verdade, algumas estatísticas apontam que, hoje em dia, pelo menos a metade dos assentados que foram colocados nos últimos 16, 20 anos deixaram de ser assentados, pelo menos naquelas terras que eles receberam inicialmente. Então, você tem uma espécie de rodízio nessa situação. Bom, entrando no sistema do crédito, eu acho que o esforço feito pelo governo Lula, expandindo em muito o que foi iniciado no Pronaf no governo Fernando Henrique, quer dizer, multiplicou o número de contratos de crédito e o número de agricultores assistidos pelo crédito e, sobretudo, o volume de crédito cresce muito mais, quer dizer, na verdade, o número de contratos ele multiplica por 2,5, mas o volume de recurso aportado é multiplicado por 10 vezes, praticamente. 10 é exagero, 8 vezes. Né? E isso, num certo momento, teve um esforço concentrado do Pronaf, quer dizer, de expandir, quer dizer, o crédito para setores que não eram muito beneficiados, praticamente não tinham acesso a esse crédito. O crédito era muito concentrado nos 3 estados do Sul. Ele se expandiu para outras regiões, para o Nordeste, para a Amazônia, sobretudo através do Pronaf-B, mas esse processo, nos últimos anos, volta a se concentrar no Sul.
há uma diminuição muito nítida do número de contratos do Pronaf-B na Amazônia, na região Nordeste, e nós voltamos a ter uma situação de concentração. Mas ainda, o crescimento de volume de recursos aportado pelo Pronaf foi muito concentrado numa pequena camada do que chamado antigamente do Pronaf-E, quer dizer, que eram os agricultores mais capitalizados da agricultura familiar, é que absorveram um grande volume de crédito, sobretudo quando entra o programa de Mais Alimentos. Então, você tem uma concentração regional e uma concentração numa camada, digamos, mais capitalizada da agricultura familiar e uma perda de espaço significativo dos setores menos capitalizados, setores mais pobres da agricultura familiar. A situação a consequência desse programa, quer dizer, para além da questão do volume de crédito e do número de contratos, acho que a questão mais importante a se perguntar é o que foi feito com esse dinheiro. Quer dizer, como foi orientado esse processo de crédito. E, de fato, você tem a conclusão que se pode tirar, quer dizer, apesar de ter muito pouco estudo, né, muito pouca análise, muito pouca pesquisa sobre isso, talvez tenha uma única pesquisa mais significativa, mais maciça, que foi feita pelo IBASE no estado do Paraná, e que indica que esse crédito foi orientado fundamentalmente para o chamado agronegocinho, né, para o uso de insumos industriais, para o uso de semente melhorada, para o uso de adubo químico, para o uso de agrotóxicos. Essa foi a essência desse programa, né? Ele foi fundamentalmente dirigido nessa direção. Isso não quer dizer que o MDA tenha dado essa orientação. A orientação do MDA não foi dizer comprem agrotóxicos, quer dizer, então, o MDA facilitou o acesso ao crédito. Agora, os outros componentes, quer dizer, que interferem neste acesso ao crédito a posição dos próprios agricultores, a disposição dos agricultores em que eles querem usar o dinheiro, a posição da assistência técnica e a posição dos bancos, que são os executores da política de financiamento. Entre a posição dos bancos e a posição da ATER, sobretudo a ATER pública, a ATER estatal, que foi quem assumiu fundamentalmente a programação, digamos, de elaboração dos programas, dos projetos de crédito, foi muito voltada nessa direção, na direção, digamos, dos insumos da Revolução Verde. Não vamos excluir o fato de que muitos agricultores, como foi citado pelo Caporal, em muitas regiões, sobretudo na região sul, quer dizer, têm como uma opção principal, que eles acreditam que essa é uma boa solução, né, que é por aí, já que os grandes cresceram e se enriqueceram usando esse sistema, eles acreditam que essa é a melhor opção para também enriquecer. O resultado desse grande esforço de crédito nesse período todo foi talvez o maior índice de endividamento e de inadimplência da história da agricultura familiar. Nós estamos vivendo hoje uma crise de inadimplência que faz com que praticamente a bandeira essencial dos movimentos sociais nas suas negociações com o governo é a anistia de dívida, quer dizer, porque a pressão é gigantesca. Esses números de quantos são os inadimplentes, quantos são os devedores, são números que ninguém sabe direito. Eu ouvi de pessoas do Pronaf que eles consideram que tem 35% de todo mundo que acessou o Pronaf-B hoje em dia está inadimplente. Isso é uma porcentagem alta, que 50% de quem acessou o Pronaf-A está inadimplente. Agora, quando você pergunta qual é o número total de inadimplentes, eles falam em 200 mil, não pode ser, porque o Pronaf-B teve um número muito, muito maior do que isso de gente, e os assentados também. Então, há uma zona de sombra nessa informação. Agora, o volume de crédito que está, de endividamento, se sabe. Né? Se considera que há 26 bilhões de dívidas da agricultura familiar que estão em atraso e que 6 bilhões disso aí são considerados não pagáveis, o que é um volume bastante significativo. Isso não é nenhum privilégio da agricultura familiar. A agricultura patronal, que usou a mesma base técnica e mais intensivamente, não há dúvida, tem uma dívida hoje de 80 bilhões, que está crescendo, já alguns falam de 110, 120 bilhões de dívida da agricultura patronal, sendo que disso tudo eles consideram que 30 bilhões são não pagáveis. Isso os bancos já estão dizendo. Portanto, quer dizer, também a Cátia Abreu, entende, e o CNA, entende, enfim, as representações do agronegócio estão também batendo nas portas do governo para pedir anistia de dívida.
Então, isso mostra, quer dizer, que o sistema como um todo, que foi voltado para a promoção da agricultura da Revolução Verde, ela está produzindo um resultado que contraria a imagem que é apresentada por todo mundo, pelo governo, pela mídia, pelo próprio agronegócio, de que isso é um sistema extremamente eficiente. Um sistema eficiente que deve a metade da sua produção total, porque esse é o produto total entende, da agricultura patronal foi em torno de 240 bi, metade é dívida. Portanto, é um sistema de um grau de ineficiência gigantesco. Nós temos uma experiência, uma tentativa dentro do sistema governamental de fortalecer um crédito para a agricultura familiar voltado para a agroecologia. Isso foi o produto de uma negociação pesada da Articulação Nacional de Agroecologia em 2003, logo no começo do governo Lula, que gerou dois programas. Foi o crédito, o Pronaf Semiárido e o Pronaf Agroecologia. Todos dois são um grande fiasco. Isso pode se atribuir a três coisas fundamentais. Uma é que a concepção das próprias propostas era ruim. Não se conseguiu chegar a uma elaboração, uma formulação desses programas de crédito que fosse adequada para as condições da agricultura familiar. Então, tem uma série de fatores concretos e práticos que tornavam esse crédito praticamente inacessível para os agricultores. Em primeiro lugar, porque ele exigia um processo de transição extremamente detalhado e rígido que devia operar durante 3 anos. Quer dizer, nenhum agricultor é capaz de prever como é que ele vai fazer a transição e muito menos determinar o tempo e, mais ainda, seguir isso aí matematicamente, ano a ano, dizendo qual é a prática que ele vai deixar de fazer, qual é a nova que ele vai introduzir. Então, isso já foi um fator limitante. Segundo, no Pronaf Semiárido em particular, os volumes colocados de recurso, quer dizer, aterrorizaram os agricultores. A gente defendeu na época que, em vez de colocar um sobreteto muito alto, chegou a ser praticamente de 8 mil reais, naquela altura era bastante dinheiro, para o agricultor familiar comum e corrente da zona semiárida, isso aí era um recurso aterrorizante. Nenhum agricultor tinha coragem de entrar num banco e pegar 8 mil reais de empréstimo, mesmo com prazos de carência e prazos largos para pagar. A gente defendeu naquela altura que, em vez de ter um crédito único, que tivesse uma sucessão de créditos de menor porte, quer dizer, com retornos mais rápidos, quer dizer, que o agricultor pudesse ir adaptando o seu processo de transição à medida em que ele ia executando esse processo de transição. Isso não aconteceu. Então, na verdade, houve um impasse do ponto de vista de negociação. Eu acho que houve, do lado do Pronaf, naquela altura, uma pressão da necessidade de fazer as coisas rápido, fazer as coisas acontecerem rapidamente. E isso é um problema constante, que o Caporal já citou, quer dizer, de quem está na frente da política pública, quem está tendo que elaborar, formular e executar a política pública, corre contra o tempo. Você começa a discutir, a levantar questões, as pessoas começam a ficar com urticária, desesperadas, para resolver as coisas e botar imediatamente o carro para andar. Então, isso torna difícil uma negociação, quer dizer, com o Estado nessas condições. E agora vou entrar na questão da política de ATER. Quanto tempo eu tenho ainda? 15. Então tá bom. Eu diria que a política da ATER, o Caporal citou o ponto de partida da política de ATER, que foi a Penater, quer dizer, o seminário, quer dizer,